costumo dizer que o culto, obrigado, meu filho, não é uma apresentação. O culto não é motivado por quem vai pregar ou quem vai cantar. O culto ele é feito para cultuar o dono do culto. E quem é o dono do culto? Diga comigo, Jesus. E que você nunca mais esqueça disso em nome de Jesus. Ele é o dono do culto. Não é o quanto quem vai pregar ou o quanto quem vai cantar. É o quanto você vai adorar Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto qual o Senhor colocou no meu coração, Êxodo capítulo de número 3, ele é muito prático e muito direto. Então peço sua atenção por alguns minutos, eu serei muito direto e nós vamos alinhar algumas coisas, muitas vezes está desalinhado. E tenho certeza que o Senhor vai bradar de maneira sobrenatural na tua vida. Amém? A Bíblia diz que existia um povo conhecido como povo hebreu. Nós conhecemos a história, eu não vou detalhar a história. Eu vim aqui para ser muito direto. E este povo hebreu, ele estava debaixo de uma promessa tal que eles receberiam, ganhariam, seriam presenteados por uma terra que mana leite e mel. E isso era uma promessa. E essa promessa foi dada pelo Senhor. Mas junto com a promessa, Deus direcionou uma situação. Ele disse: eu te direcionarei. Esteja debaixo da minha direção e você encontrará esse local, o qual vai ser o melhor da tua história. Alguém aqui já recebeu uma profecia? Já recebeu profecia, filho? Já recebeu profecia? Já recebeu uma revelação? Já recebeu, meu filho? Muitas vezes escutamos uma palavra profética, mas naquele momento nos mexe com a gente. O problema é o depois. O problema é se a gente vai lembrar até que a promessa venha de fato. Um exemplo. Eu recebi uma promessa quando eu era jovem. Deus já me deu muita canção. Existem cantores que cantam canções minhas, você nem sabe. Centenas de canções. E Deus falou assim comigo: eu vou levantar você. Fazem 18 anos que eu estou esperando. Mas se tiver que ficar mais de 18 anos, eu vou ficar. Porque quem disse não foi homem, foi Jesus. Se Jesus disse para você que você vai ter o seu empreendimento, vai ser top das galáxias, não tenha medo. Jesus não disse que vai te dar. O grande problema são as precipitações. Quando o povo hebreu se tornou escravo dentro do Egito, quando eles se tornaram ali escravos de um tirano egípcio, eles passaram a ter uma outra vida. Não a vida que Deus tinha prometido para eles, mas a vida que eles tinham o desejo de viver. Por quê? Porque aquele que tem medo é escravizado. Sim ou não? Aquele que tem medo é como se tivesse cabrestos nele e ele só andasse conforme o dono mandasse. Preste atenção. Se Deus ele prometeu para você que vai acontecer, mesmo que demore, mas faça por onde isso acontecer. Demonstre ao Senhor que há interesse no seu coração para que isso venha à tona, para que isso aconteça, para que isso seja realmente, de fato, além de um sonho, algo real. Deixa eu explicar uma coisa. Nem todo mundo que está na casa está na causa. Nem todo mundo que está do teu lado, que bate tapinha nas tuas costas, né, meu pastor? Está do teu lado. Só quem está do teu lado é aquele que te prometeu, que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. E eu quero entregar a primeira palavra profética. Se tem alguém para receber, levanta a mão. Eu profetizo que você vai começar a ter entendimento daquilo que é profético na tua vida. Diga glória a Deus. Então o povo hebreu se tornou escravo mesmo sendo parceiro do Egito.
Faraó pega eles e fala: vocês vão morar não mais no centro, perto de nós egípcios. Vocês vão morar perto de Bahrain. Uma coisa, fala, acho que é Mahanaim. É o nome do local aonde era o final do Egito. Final do Rio Nilo, perdão. E naquele final do Rio Nilo, eles podiam morar. Por que não no começo do Rio Nilo, pastor Felipe? Porque lá no começo, onde a água saía do rio, onde as águas vinham da Ásia, ali era a melhor água. Faraó não ia tomar banho com água de escravo, iria? Então, esse local aqui, mais alto, era a casa de Faraó. E o local mais baixo, aonde sobrava água, era onde os hebreus repousavam. Faraó faz um decreto e manda matar as crianças recém-nascidas. Deus, ele tem os seus planos quando ninguém imagina que esse plano será através de algo que seria improvável, porque Deus, ele habita não nos prováveis, ele habita nos improváveis. Hoje quem está pregando para você aqui é alguém lá do sertão de Pernambuco, o qual a mãe pegava lata, pegava um pai missionário, mãe missionária, pegavam latas para poder arrumar água. Mas eu estou aqui já. Uma vez chegou uma mulher para mim, com 4 dentes na boca, 4 dentes. Cuidado com essas profetas de pouco dente, viu? Cuidado. Ela chegou no monte para mim, meu pastor, lá em Jaboatão dos Guararapes. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe, está no mapa. Procura direitinho, vai abrindo assim, você vai achar lá, viu? E ela disse assim a mim: meu filho. Pois não, minha senhora. Pois não, Pai do Senhor. Ela: paz, mas eu venho em nome de Jesus para lhe dizer que você andará aos 4 cantos da terra. Eu falei: rapaz, só que eu era batista tradicional, irmão. Meu pai, 45 anos de batista tradicional, pastor. Voinho. Como que eu vou acreditar em revelação? Fala para mim. Só que no meio da gente que era tradicional, tinha minha mãe que era doida. O nome da minha mãe era Dona dos Glória, o nome da minha mãe. Porque minha mãe ficava na porta, abrindo a porta e fechando, dizendo: doida para dar glória, mas não podia porque a igreja não ensinava isso. Mas minha mãe às vezes ia lá fora e gritava: glória! Oh, glória! E voltava. Minha mãe dizia: eu queria tanto ser pentecostal. Eu falei: mas por que a senhora não é? Porque senão seu pai briga comigo. Eu falei: meu Deus, meu papai era bonzinho demais. E minha mãe era pentecostal, enrustida. Eu falei: mãe, o que é esse negócio de pentecostal? Novinho, vou te levar num monte onde a pastora Ruth falou comigo que é bom. E foi nesse dia que a irmã revelou para mim que eu ia viajar aos 4 cantos da terra. Irmão, eu tomei aquela profecia no meu coração. E eu saí contando para todo mundo da escola. Veio uma irmã com a boca de Deus e disse que eu ia viajar aos 4 cantos da terra. Eu falava na escola, sabe o que meus amigos faziam? Irmão, tu não tem dinheiro para comprar um salgadinho na loja. Como é que tu vai viajar aos 4 cantos da terra? Nem passaporte tu tem. Eu falei: eu não sei como, mas Deus falou, então está falado. Eu coloquei aquilo no meu coração e acabou. Eu guardei. Ficou na minha alma. Por que eu estou dizendo para você? Porque quando a promessa ela vem de uma maneira inocente na nossa alma, a gente acredita até o fim. O problema é que a gente está ficando muito acostumado com o culto. Isso é ruim. Deus não quer acostumados com cultos. Ele quer os aperfeiçoados em glória no culto. Ele quer aqueles que dão glória, aqueles que buscam, aqueles que sentem. Lembra do pelinho arrepiando? Eles querem o pelinho arrepiando ainda. Deus ainda quer a lágrima caindo no cantinho do olho enquanto se lava uma loucinha, não precisa nem de água, né? Só a lágrima já lavaria. Por quê? Porque isto é uma espiritualidade não ideal, mas é uma espiritualidade real. Deus não quer de você uma espiritualidade ideal. Ele quer de você uma espiritualidade real. E aquilo ficou na minha alma. E eu fui vivendo, meu irmão. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos dizendo isso. Eu vou viajar o mundo todo. 16 eu vou viajar o mundo todo. 17 anos eu vou viajar. Eu falei: Deus, mas estou 17 anos, faz 3 anos, não viajei ainda. Mas eu vou viajar o mundo todo. Eu vou viajar o mundo todo. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Eu com 17 anos de idade, recebi meu primeiro convite para cantar e pregar fora de Pernambuco. Eu falei: começou. Só que era na divisa, né? Alagoas, era Maragogi, mas já saí do estado. Eu tomei aquilo na minha alma. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a promessa, quando ela vem, ela não vem em situações, ela não vem em momentos, ela vem para uma vida.
Só teve um que disse aleluia, né? Ela vem para que você entenda que é para a tua vida inteira. Existia um povo que estava diante de uma promessa, mas estava escravo dentro do Egito, vivendo no fundo do rio Nilo. Deus, ele permite que uma mulher engravidasse com o nome Joquebede. Eu só lembrei por causa da música. Ô Joquebede, mãe. Joquebede, ela deu à luz um menino, chamado Moisés. Esse menino chamado Moisés, você pode acreditar ou não, mas era a única chave que aquele povo tinha para a mudança da tua história. Quando você lê aqui, ó, Êxodo capítulo de número 1, verso de número 14, diz assim, ó, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, ou seja, Faraó fez com que a mente deles fosse uma mente derrotada. Deixa eu explicar, daqui para baixo somos todos iguais. Pastor Felipe, o que muda em nós? O que muda em nós é o que está aqui dentro. Uns têm mente de derrotado e outros têm mente de conquistador. Uns acordam pela manhã dizendo, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais essa situação, murmurando já ao acordar. E tem pessoas que, quando levantam, está devendo no SPC, com dificuldade, tentando de tudo. Mas hoje é o dia da minha vitória, esse é o mente de conquistador. Levante a mão que eu vou entregar a segunda revelação. Eu profetizo que aqui nesta noite haverá crentes com mente de conquistador, para buscar conquistar em meio às tempestades. Diga glória para Jesus. Irmão, quando Moisés nasceu, tinha um decreto para matar, as parteiras matarem. A parteira, meu irmão, foi usada por Deus, por quê? Porque ela se apaixonou pelo menino. Mata não. Porque não mata. Esse aqui a gente tem que dar um jeito de fazer não chorar, para que os soldados não escutem e não matem. A gente tem que fazer alguma coisa. Não tendo jeito, a mãe pôs ele num cestinho. Qual é a mãe que quer ver um filho morto? Ou um pai, né? Ninguém. Então você vai arrumar de tudo que é jeito, ainda que encontre outro pai, mas você quer ver seu filho vivo. Deus falou no coração daquela mulher. Como falou, pastor? Como é que está escrito? Não, mas está escrito que só existe uma forma de Deus ele fazer algo por você. Diga como? Um coração quebrantado move o coração de Deus. Só esse jeito. Lembra da viúva de Naim? Filho morto. Jesus em Cafarnaum, anda mais de 8 horas e vai até Naim, quando ele tinha que ir para Jerusalém, sentido contrário. Por quê? Porque um coração sincero moveu o coração de Deus e moveu Jesus para lá. E Jesus não foi sozinho, ele foi com a multidão da alegria, porque quando Jesus vai, ele causa prodígios, maravilhas e milagres. É o que ele está fazendo aqui nessa noite. A mãe de Moisés faz um cestinho de betume e coloca lá dentro do rio Nilo, para ele flutuar. Lembrando que o rio Nilo desaguava ali. Vou te dar 3 curiosidades do rio Nilo. Não sei se alguém aqui já foi a Israel, mas o rio Nilo, até hoje, é o rio com a maior quantidade de crocodilos de um rio, até hoje, da história. Segundo, para quem é teólogo que gosta de história bíblica, é o rio com as maiores quantidades de ondas e de altura, só perde para Pororoca no Brasil, chegando a 1,20 m. O rio Nilo, de agosto a fevereiro, meados de fevereiro, é o rio com as correntezas que chegam a 45 quilômetros por hora, parecido como de uma cachoeira. A minha pergunta é, você colocaria o seu filho dentro deste rio? Sim ou não? Sim, não, filho, não. Não colocaria nada, a não ser que fosse só algo, era o único jeito. O problema não é esse, o problema foi que ela colocou, mas ela sabia a quem estava entregando aquele cestinho. O problema é que a gente coloca os nossos problemas da boca para fora. A gente fala das nossas situações, conta os nossos segredos para quem não tem que contar, divide o problema com quem não tem que dividir. Você lembra daquela mulher que perdeu o filho? Sulamita? Ela sai do quarto com o filho morto, o marido pergunta, e aí, como é que está o menino? Está tudo bem. Ela manda abordar o jumento, senta no jumento e vai sentindo o profeta Eliseu que ela estava procurando. No meio do caminho encontra o servo de Eliseu. Ele pergunta, e aí mulher, está tudo bem com o marido? Ela está. E com o filho? Tudo bem.
estava morto. Aí chega em Eliseu. Eliseu, minha filha, Pai do Senhor, paz, está tudo bem? Ela, não, está tudo ruim. O menino morreu, vai lá dar um jeito. Não divida o teu problema com quem não resolve. Divida com quem pode resolver. E se for dentro dessa igreja, quem pode resolver está sentado nessa primeira cadeira. Divida teu problema com quem vai te ajudar, com quem tem a bênção de Deus. Para de dividir com quem não tem acesso aonde você deveria. Eita glória! Deveria entender. Ela falou com Deus e colocou dentro do cestinho no rio. Sabe o que é interessante? É as improbabilidades que Deus cria no meio do caminho. Por exemplo, pastor Felipe, Deus falou que ia cuidar. Deus falou, coloca o cestinho lá, eu cuidarei. Mas peraí, tem crocodilo, tem correnteza. Tá, o que vai acontecer? A água aqui está parada. Tem plantações no meio da água do rio. E aí, Senhor, eu cuido de tudo. Me explica uma coisa. Eu não sei que fase você está vivendo agora. Eu não sei esse momento que você está passando neste exato momento. Eu não sei o que tua cabeça está preocupada agora. Mas eu lembro, quando eu li o texto, quando eu estava estudando isso, que o cestinho vai parar na frente da casa de Faraó. Não é isso? Sim ou não? Me explique como. Irmão, o problema é que a gente não sabe explicar os comos da vida. Nós não sabemos explicar, mas nós queremos explicação. Deixa eu te explicar uma coisa. Com Deus não há explicação. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu vou entregar mais uma profecia, levante a mão. Vou entregar mais uma revelação do Eterno. Eu vou entregar algo que o Senhor está mandando aqui fazer aqui. Eu profetizo em nome de Jesus, que aonde você foi colocado, levante a mão que eu vou profetizar. Aonde você foi colocado, ainda que seja improvável, Deus está fazendo o crocodilo fechar a boca para você subir correnteza contrária. Deus está fazendo a correnteza ser forte o suficiente para você não ser parado. Deus está colocando um motorzinho em você para subir aonde ninguém consegue te parar. Deus vai fazer as ondas não te tragarem. Deus vai te colocar na frente da mesa de príncipe e você ainda viverá a melhor fase da tua vida. Quem crê, levanta essa mão mais alto que você puder e diga: eu creio, eu creio, eu creio. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Irmãos, eu fico analisando os milagres de Deus e fico vendo quanto eu sou pobre em entendimento espiritual. Sabe como é que eu pregava? Quando eu pregava lá no Gideões, aquele lugar, eu pregava, irmãos, eu falava assim, sabe como? Eu não pregava Felipe pregando. Eu pregava o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Quando eu comecei a pregar o que eu sou, irmão, veio uma libertação dentro de mim. E hoje eu estou com uma alegria no meu coração que eu não consigo te contar. Irmão, agora no hotel lá tarde, chegou um homem para mim e falou assim, ó, eu quero te dar uma Bíblia, você é crente, né? E eu nem estava vestido de crente, né? Porque muita gente acha que você quer ser vestido de crente. Eu estava de bermuda, chinelo e camiseta e fui comer no shopping, na frente da rodoviária. O rapaz estava bêbado, olhou para mim, ele, tu é crente, né? Eu falei, sou. Tu quer que eu ore por ti? Ele, não, eu quero te dar uma Bíblia. Oxe, para mim? Ele, mas parece que é tu que está precisando. Ele disse, não, quem está precisando é você, toma. Me deu essa Bíblia aqui hoje. Estou pregando com ela, vem até com desenho, pastor. Para a gente ver direitinho, ó. Vem até com os desenhos dentro, ó. Vem um monte de coisa. Aí eu peguei a Bíblia, vai ouvindo. Me deu de presente. Eu falei, mas eu quero te dar a minha. Ele, mas aí não é presente, é troca. Eu falei, é verdade. O que eu faço? Vamos almoçar comigo, vem. Eu levei ele para almoçar comigo e comecei a perguntar a vida dele. Sabe o que ele disse? Eu fui obreiro na Assembleia de Deus. Não disse qual. Durante 12 anos. Eu era um dirigente de uma congregação. E a minha congregação não gerava recurso financeiro. E o pastor presidente me tirou de lá. A minha esposa ficou com vergonha de mim e me largou. E minha filha, eles voltaram para o Mato Grosso. Eu, envergonhado, não voltei. E entrei na cachaça.
E hoje eu estou aqui. Mas eu sei quem é crente, quem tem a glória nele. Eu falei, eu também sei. Sabe, sei. Eu estou olhando para ele agora que tem mais glória do que o homem que eu jamais vi na terra. É tu. Ele começou a chorar, sentado naquele shoppingzinho da rodoviária, só nós dois comendo no girafa. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Felipe, mas não adianta você falar para mim, Felipe, que eu tenho que voltar para Jesus, que eu sei. Eu falei, não, mas eu não estou pedindo para você voltar para Jesus. Não estou pedindo não. Eu estou pedindo para você abrir teu coração e deixar Jesus entrar em você de novo. Não te envergonhes pelo tempo que passou. Viva uma nova história. Viva o seu novo tempo. Ele levantou e ele disse: vou tomar um banho. Por quê? Porque hoje eu vou lá para o culto da minha mãe. Não é o quanto você fala, é o quanto você é para alguém. Eu vou te dar um segredo aqui da prosperidade. Isso funciona comigo. Funciona com o pastor Felipe. Eu não faço outra coisa a não ser pregar o evangelho todos os dias. Nunca cobrei para pregar numa igreja. Ontem eu fiz a maior marcha do Nordeste, que foi a marcha para Jesus em Salvador. Depois você vai no meu Instagram e coloca lá, pastor Pinel, de doido, sou eu. Escreve pastor e bota Pinel, sou eu. Eu ministrei ontem. E sabe uma das coisas que eu mais ouvi? Deus, ele não quer show, ele quer culto. Deus, ele não quer olhar para você, a personalidade que você é. Ele quer olhar para você e saber que você é o improvável que Deus vai levantar para mudar a história de alguém. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus está mudando a história de pessoas. O segredo da prosperidade, meu irmão, não é você entregar o melhor dízimo ou a melhor oferta. Não é nada disso. Isso é a obrigação que você tem diante de Deus. Irmão, eu posso até profetizar, esse ano ainda você vai dizimar 10 mil reais. Quem pega? Isso é profético para a tua vida, mas não é o que vai te deixar rico financeiramente. Sabe o que é? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. O segredo para ficar rico é: ame o teu irmão como você se ama, e eu cuido das tuas coisas. Pastor, ontem está escrito isso. E Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou só você. O problema é que a gente está querendo. Eu gosto desses coaches, sabe, pastor? Eu acho legal, é bonitinho o jeito que eles falam. Mas tem uma coisa que eu não concordo. É uma única coisa. Eu sou aberto a tudo. Quando eles dizem, você precisa andar com gente que é melhor que você, para você cada vez mais crescer, e para você crescer, você tem que... Está errado. O que está escrito aqui não é isso. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui é que quando Jesus estava preso numa cruz, teve um ladrão que falou assim: Jesus, quando subires, lembra-te de mim, Senhor, perdoe-me. Ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso não foi um preparado, foi um despreparado. Não, ninguém vai dar glória? Quem inaugurou um paraíso não foi um bonzão e uma boa zona, não. Foi, sabe quem? Um ladrão que tinha roubado, matado. Jesus não perguntou quantos ele matou, quantos ele roubou. Ele disse: ainda hoje estarás no paraíso. Não é o quanto você é o quanto você não é para ter a glória. Não é o quanto você faz, é o quanto você não faz. Eu lembro também, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro muito daquela passagem de Jairo. Jairo era sacerdote, pastor. E deixou de exercer o seu pastoreio. Por quê, pastor Felipe? Talvez porque os negócios dele fora da igreja estavam dando certo. Talvez Deus falou assim: ô Jairo, eu quero você. Ele disse: Senhor, mas tem gente melhor do que eu. Não, Jairo, mas eu quero você ruim. Senhor, mas tem gente mais inteligente. Eu quero você burrinho, então. Senhor, mas tem gente que prega melhor. Eu quero você pregando nada. Tem gente que canta melhor. Eu quero você desafinado. Senhor, mas por que eu? Tem tanta gente, Senhor Deus, que o Senhor pode escolher ele. Porque eu sou vaidoso, eu quero você do jeito que estás. Senhor, e se eu não quiser, eu toco na tua filha e tu me procura. Não experimente Deus. Se Ele te escolheu, se sinta escolhido para servir o Deus poderoso e viver uma nova... Levante a mão que eu vou entregar outra revelação. Deus está dizendo que está te escolhendo do jeito que tu és, para viver uma nova fase, um novo motivo para cantar. Você vai viver a melhor fase da tua história. Eu profetizo no nome de Jesus, quando você começar a servir mais a casa, mais a Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia. Quem está pegando, diga amém. Estou encerrando. Meus irmãos, quando Moisés foi o escolhido, ficou na casa de Faraó 40 anos. Aprendendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor.
Mas tem uma coisa que eu achei interessante, que alguns rabinos ensinam, que Moisés, ele era um dos caras mais organizados que existia naquele período. Inteligentíssimo, pesado de língua e de fala, mas extremamente organizado. Talvez ele tenha descendido até de José. José era tão poderoso, era governador, podia ter o do bom e do melhor, mas sabe o que José preferiu escolher? Ele escolheu pegar tudo que ele podia ter e dar para os irmãos e guardar para que eles usufruíssem juntos. O problema não é o quanto poder você tem, é o que você faz com esse poder que você tem. Era para ter dado glória, mas deixa para a próxima. Isso, deixa para a próxima. Não é o quanto você tem poder, é o que você faz com o poder. Moisés, ele pega, organiza, era um cara humilde e simples. Um dia, ele dando uma voltinha no pátio, vem um soldado egípcio e bate num soldado hebreu. Ele vai lá e mata o soldado egípcio. Sabendo que poderia ser morto, ele vai para o deserto e vai lá para o sentido do Hermon, para Midian. Quando ele chega naquele lugar, ele é recebido por um homem chamado Jetro. Esse homem, Jetro, depois de um tempo passa a ser seu sogro. Seu sogro olha para ele e disse assim: meu filho, eu percebi que você é extremamente organizado. Você é um forasteiro. Você é um cara de fora, não era para eu confiar em você, mas você é muito organizado, você passa muita confiança, você passa um homem ser direito. Faz o seguinte, eu vou colocar nas tuas mãos o que é de mais importante para mim. Ele falou: ah, é? É. E o que é? As minhas ovelhas. Por que as ovelhas eram mais importantes? Ovelhas mesmo, bichinho, para Jetro. Porque através da ovelha saía a lã para as roupas e o manto para cobrir. Através das ovelhas o alimento saía delas e o sacrifício, além do óleo que tinha nos chifres. Então a ovelha era muito importante. A ovelha era muito importante para aquele povo de Jetro, a família de Jetro, e colocou sobre Moisés a liderança das ovelhas, ou seja, 40 anos na mão de Moisés, e a Bíblia diz que as ovelhas, elas cresciam, prosperavam, aumentavam-se. Outra coisa que eu quero dizer para você aqui, ó. Moisés poderia ter dito assim: ô Jetro, me dá 2 ovelhinhas, um casal que agora eu vou cuidar, já fiz crescer para você, eu vou desviar, vou para outro canto, eu vou fazer minha vida. Mas ele esteve com a sua liderança até o final. Ele esteve obediente àquele que deu uma oportunidade até o final. O problema é que aqueles que têm a mente, como diz Êxodo, um amassador de barro, fazedor de tijolo, escravo, ele, primeira situação que ele tem, ele deixa todos aqueles que um dia te deram a mão. Um segredo para você também fazer dar certo: não esqueça daqueles que te deram a mão. Não esqueça daqueles que te deram a oportunidade. E aqueles que um dia te traíram, perdoe, porque o perdão vem de Deus. Deus já te perdoou hoje, você sabia disso? Perdoe. Seja bom. Deus está me colocando uma coisa no meu coração, eu tenho que entregar. Eu tenho pouquinhos minutos aqui, mas eu tenho que entregar. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Nem que eu não termine essa mensagem hoje, uma outra oportunidade eu termine. Mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Meu pastor, existem pessoas aqui nessa noite que não eram para estar abrindo comércio de patrão, não era para estar trabalhando com ninguém, porque chega no final do mês o patrão fica com aquela quantidade maior e você fica com aquela mixaria. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente aqui que sabe fazer até mais que o patrão, mas o patrão teve a coragem de montar o negócio e acreditar em você. Se o cara que não é espiritual acreditou em você, por que você não acredita naquela profecia que Deus falou que Deus te daria o teu próprio negócio? Para de trabalhar no salão dos outros, irmã. Vai montar o teu salão, nem que seja na sala da tua casa, nem que seja na tua varanda. Irmão, pega o teu negócio de venda, coloca nem que seja o estoque lá dentro da tua cozinha. Usa um cantinho, eu tenho certeza que a tua esposa não vai brigar com você, ela vai dizer: eis aqui um homem corajoso que quer mudar a vida e a história da nossa família. Deus colocou na tua mão a chance de produzir. Está com medo de quê? Eu vim aqui nessa noite para te dizer que os mentes de conquistadores que estão aqui vão viver sim a melhor fase da tua vida assim. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não começa com os grandes, não começa com quem está no meio do caminho, Ele começa com aqueles pequenininhos, porque quando você crescer, vai ter uma faixa na tua
empresa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso que vai estar escrito. Lembra-te do dia da tua angústia, porque eu estava contigo. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra dentro do teu coração, aquele que colocou uma esperança dentro da tua alma, aquele que colocou um sonho, não importa a tua idade, Deus está dizendo: eu farei exercer a minha vontade, a minha promessa, e não vai findar aquilo que eu revelei. Eu, o Senhor, te digo, nós começaremos um projeto juntos e terminaremos juntos. Aplauda Jesus. Pegou essa revelação? Foi o que Deus mandou para essa igreja. Quando Moisés estava cuidando das ovelhas, um certo dia comum, ele foi para o Monte Hermon para levar as ovelhas para comer, porque no deserto não tinha comida. Então ele pegava as ovelhas, levava para o Hermon, eles comiam como uma coisa diária, depois de comer e beber, ele levava de volta para Midian. Escuta uma coisa aqui, olha aqui para o pastor, olha aqui, olha aqui, olha o que eu vou fazer. Moisés pega e coloca no Hermon, e ele fica com os olhos vidrados nas ovelhas. Por quê? Porque um animal poderia comer as ovelhas e tragar as ovelhas, ou então uma podia se perder. Ou seja, Moisés era muito educado, a ponto de ser também muito ajuizado. E ele prestava atenção, com muita cautela. Só que um certo dia, ele subindo no monte, aonde ele já ia, com as ovelhas, apareceu por trás dele uma sarça, uma árvorezinha seca, sem folhas, que não tinha mais raiz porque estava morta. Olha só, olha onde Deus trabalha no improvável. Aquela árvorezinha morta, sem folhas, sem vida, pega fogo. Escute, era muito comum as sarças pegarem fogo no deserto por causa do calor. Moisés está aqui cuidando das ovelhas. Ele percebe que aquela árvore pega fogo. E ele olha, mas no seu conceito está dizendo: isso é normal, isso é comum. O problema é que tem gente que está vendo fogo acontecendo no culto. Eu confesso que eu estava sentado ali, pastor, que teve o irmão do teclado que estava cantando aquela música do Marcos Antônio. Eu já fui músico do Marcos Antônio. E quando ele começou a cantar, eu comecei a lembrar. E eu comecei a chorar aqui dentro de mim assim: eita Jesus. Eu lembro daquele tempo da roça, que a gente ficava lá fazendo as cruzadas em cima dos caminhão velho. Era com essas músicas. Mas isso traz em mim uma esperança. Traz em mim algo que eu vou lembrar sempre. Traz em mim algo que não é comum. Hoje eu poderia ser mais um culto para mim pregar, para eu pregar. Mas hoje eu cheguei aqui e falei: eita, não é o mesmo culto. É um culto diferente, por quê? Porque o meu Deus de ontem é o de hoje e é de amanhã e sempre será. É esse culto que a gente tem que ter dentro da gente. Moisés está cuidando, olhou para a sarça pegando fogo e disse: é comum, é normal. Só que ele percebeu tempos depois que a sarça, ela não se queimava, ela não se consumia, ela não morria. Ou seja, Moisés ficou curioso e disse: eita, essa sarça é resistente, essa sarça tem força, essa sarça aguenta. Só que ele percebeu que passou tempos e tempos, não sei se horas, mas nada acontecia. De repente, Deus, através de um anjo, ele na sarça pegando fogo, ele brada o nome de Moisés: Moisés, Moisés. Moisés pega, a Bíblia diz no versículo número 3, que ele se vira, e Deus fala: entre nessa terra, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu entrarás é santa. Escute uma coisa, eu encerro aqui. A sua família é importante, a sua casa é importante, sim ou não? Seus negócios são importantes? O problema é que você está deixando tudo isso muito mais importante. Quando estava desempregado, não faltava um culto. Hoje está empregado, estou cansado, não vou para o culto. Como se o seu trabalho que movesse você, não. O que te move é o culto. É o culto. Moisés se vira, vai diante da sarça, tira a sandália dos pés. O problema é que, para mim, pode ser uma heresia particular. Deus, ele não é importante. Importante é a minha casa, a minha família e meus negócios. Deus, ele é a prioridade.
Enquanto Ele for a tua prioridade, pode vir o que vier, fique tranquilo, porque Ele cuidará de tudo. Enquanto tu colocares os pés sobre a terra que Deus mandou tu colocar, Ele se responsabiliza do que é importante para você. Levante sua mão, eu vou profetizar a última profecia. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que é importante para você, na mão de Deus, será muito melhor cuidada, muito melhor zelada, e tudo o que fizeres no nome do Senhor Jesus, Ele se responsabilizará, e nenhum mal chegará à tua tenda.